Então, vamos dando início hoje ao nosso primeiro encontro. Vamos conversar um pouco sobre os espaços de educação não formal, a importância dos contraturnos para as crianças e hoje vamos ter uma convidada especial, a Aline Luz, vem conversar com a gente um pouco sobre o Na Ponta do Lápis, Espaço da Criança, que existe em Caxias do Sul. É uma empresa que já funciona há 6 anos, né, como contraturno. Iniciou, para quem não conhece, então ele iniciou a partir da legislação de que as crianças a partir de 6 anos não poderiam estar nas escolas de educação infantil, e onde surgiu então a proposta de um contraturno, um espaço para que as crianças pudessem ficar, que não fosse a escola de educação infantil, como era muito comum em Caxias, as crianças permanecerem nas escolas de educação infantil quando entravam para o ensino fundamental. Então, a casa já existia, o espaço já existia como espaço de aulas particulares e oficina para crianças, tinha diversas atividades, e aí então se abriu também a possibilidade de contraturno. Mas era muito novo, as pessoas ainda não conheciam essa proposta e não entendiam como é que tudo isso funcionava, mas muitas escolas de educação infantil que não podiam mais atender as suas crianças a partir dos 6 anos encaminhavam então as crianças para conhecer a Na Ponta do Lápis. E essa empresa já existe há 6 anos, mas agora eu percebo que está cada vez crescendo mais esses espaços de contraturno. Muitas cidades, pessoas de cidades próximas fazem contato também comigo para conversar um pouco de como é que funciona, como é que surgiu, quais as legislações, como é que a gente se organizou enquanto empresa. Então, pensando nisso, convidei a Aline Luz, que hoje faz a frente, né, na Ponta do Lápis, né, a partir da minha saída, meu afastamento. Então, a Aline, eu faço uma mentoria com ela, né, a gente continua num trabalho em parceria, mas quem está fazendo a gestão hoje é a Aline. E eu convidei ela então para falar um pouquinho desse espaço, a importância desse espaço na educação, na educação das crianças, de uma forma não formal como a escola, mas sim de orientação, acompanhamento, diversão, tudo que a gente vai poder falar hoje sobre isso. Na quarta-feira, então, a gente tem um encontro com a Laura Nardi, que ela tem um espaço super novo também, porque ela já vem com uma caminhada bem bacana num trabalho que se chama Brinca Comigo, e esse ano, então, ela iniciou um contraturno em Farroupilha. E ela vai contar toda a história dela, como que surgiu e como que tudo isso está acontecendo agora. E no próximo sábado, então, a gente tem a conversa com a Elis de Bona, que é da Pé no Chão Terra do Brincar, em Guaporé. E a Elis também tem uma história já de 3 anos com espaço de contraturno na cidade de Guaporé, uma história linda, tem muita experiência bacana também para nos contar. Eu estou fazendo um acompanhamento pedagógico com esse espaço, é um espaço que eu tenho um carinho enorme, até pela proximidade assim de ideia, de relação, do trabalho que vem acontecendo lá com o trabalho que acontece na Ponta do Lápis. Então, acho que são 2 espaços que dialogam bastante. E então era isso, vou chamar a Aline para participar aqui comigo. Deixa eu ver como é que a gente faz isso, que eu não lembro mais. Como é que eu te chamo, Aline? Convidar para participar. Aline. Então, enquanto a Aline entra, eu vi que a Laura Nadi já está com a gente, né, nos acompanhando hoje, na quarta-feira, nosso momento, né, Laura, para poder contar um pouco para nós como surgiu e como aconteceu tudo isso. Boa tarde, né, aqui para nós já é quase noite, mas boa tarde para vocês. A Aline, então, chegando. Seja bem-vinda, Aline. Oi, gente linda do Insta! Então, Tava eu aqui desesperada, porque não conseguia te ouvir. sério? Meu Deus, meu Deus. Sério? Acho que o pessoal está ouvindo, porque eu não vi o pessoal está assinando aqui, está dando Tá, um oi. Se alguém não estiver agora ouvindo, eu tô vocês ouvindo. sabem que essa função com as tecnologias elas são maravilhosas e a gente poderia estar fazendo tanta coisa juntos, né?
mas tem alguns senões, né, que acontecem, os percalços aí pelo caminho, mas a gente vai seguindo. Então, a Na Ponta do Lápis é um espaço criado com um propósito de valorização da infância, né? A proposta inicial sempre foi essa e ela segue nesse tempo todo nisso. A gente muda as propostas, as atividades, as funções com as crianças, né? A casa começou com muito brinquedo plástico, muito colorido, e com o tempo, com os estudos de Reggio Emília, Loris Malaguzzi, a gente começou a repensar tudo isso. E agora, né, que a Aline está assumindo então a frente do espaço também, te diz que está em constante transformação, né? Na Ponta do Lápis nunca ficou exatamente como ele começou, né? Ele já passou por vários processos, mas a gente vai conversar um pouquinho com a Aline, que a Aline já tem uma caminhada também bastante longa, né, no espaço, e deu todo o colorido. Eu sempre disse, né, as pessoas diziam, quando eu falava da Na Ponta do Lápis, eu sempre dizia que quando a Aline entrou, Na Ponta do Lápis ele tem uma história até a Aline chegar, e depois que a Aline chegou, ele se transformou. Eu buscava uma parceria, realmente, alguém que pudesse estar comigo. Eu sou pedagoga, minha formação é pedagogia e eu era muito voltada para as questões de aprendizagem. Trabalhava muito com aula particular com as crianças, sempre assim nutria a casa com muitos jogos, sempre acreditei muito na aprendizagem através de jogos, mas eu sentia a falta de ter alguém da área da arte, alguém que pudesse trazer esse outro olhar para as crianças, da música, das histórias. E a Aline chegou completa com tudo isso, assim, né? Então fez toda a diferença no espaço e a casa realmente se transformou, né? Na medida que ela chegou. Por isso que a gente se deu tão bem, né? Porque dizem que a gente tem que sempre buscar na nossa sociedade ou alguém para trabalhar com a gente que seja uma pessoa que tenha, né? Que possa contribuir com as coisas que a gente não tem. Então, essa coisa do palco, do cantar, do dançar é com a Aline, né? Eu digo que são coisas diferentes, né? Então, hoje a Aline assume a gestão da empresa, falando como empresa, né? A Aline assume, então, a gestão da empresa e eu faço a mentoria. Então, a gente conversa praticamente todos os dias, né? De manhã à noite, com muitas ideias e projetos, porque a gente também está num momento bastante delicado e tem várias propostas aí surgindo na questão da literatura. Mas então, Aline, conta para nós, né, o significado que tem, assim, dos contraturnos para as crianças, está cada vez abrindo mais espaços de contraturno. Eu sou super a favor, eu acho que as crianças têm que ter cada vez mais espaços de convivência, de relação, que não seja o espaço escola. A escola tem a sua funcionalidade, mas as crianças não podem ficar o tempo inteiro, das 7 da manhã às 7 da noite, no mesmo ambiente. Então, queria te ouvir um pouquinho, né, sobre como é que tu pensa a respeito da importância dos espaços de educação não formal e mais especificamente nos contraturnos para as crianças. Então, eu me encantei pelo Na Ponta do Lápis primeiro como mãe, né? Primeiro trazendo as minhas pequenas para cá e percebendo o quanto elas se sentiam bem nesse espaço, quanto elas se sentiam acolhidas aqui, o quanto essa casa significava para elas. E, na verdade, a paixão foi crescendo contigo e com todas as aprendizagens que a gente foi tendo ao longo do caminho, de entender que esse espaço é um espaço em que a criança é acolhida, em que a criança constrói os seus próprios conceitos, as suas próprias brincadeiras, o seu brincar acaba se transformando com a ampliação de repertório dessas brincadeiras que a gente propicia para elas. E agora, nesse período de pandemia, mais ainda eu percebo a importância desses espaços. Os pais chegam para a gente com o desespero de que as crianças estão confinadas em casa, sem relação social com outras crianças, sem nenhuma ação direcionada, sem nenhum momento em que elas são ouvidas, sem nenhum momento em que elas são essa escuta que é tão importante, que a gente trabalha tanto aqui. A gente percebe a diferença da criança quando chega no primeiro dia e a gente diz, vamos contar uma história? E aí ela, não, história não quero ouvir história. No segundo dia, elas sobem correndo as escadas para a sala de leitura. Porque elas entendem que o momento da história é um momento de brincar também, é um momento de construir. E ontem eu estava falando de uma fala do Tonucci da entrevista que a gente assistiu,
que ele fala que a criança nunca, geralmente ela nunca é escutada, assim, é muito difícil a criança, o adulto parar para escutar a criança. Então, esse momento de escuta e que está sendo individual, porque nós só podemos atender de forma individual, e que está sendo tão rico, mas tão rico, que é o momento em que a criança justamente tem essa escuta dos pensamentos dela, das concepções dela, dos conceitos dela, do que ela traz de vivências dela, de uma ampliação de vocabulário, uma ampliação de repertório de brincadeiras. As crianças chegam sem saber pular corda, sem saber brincar com bambolê, não fazem ideia do que é um peão, nem uma bolinha de gude. Não sabem brincar, às vezes, de roda, sabe? Então, são coisas que a gente acaba resgatando com as crianças. Claro que os espaços de escola têm a sua funcionalidade na vida da criança, mas esse brincar livre, esse brincar construído, essa escuta que se tem nos outros espaços, esse pertencimento que a criança sente, é de suma importância assim, para a constituição dela. Sim, o brincar espontâneo da criança, né? Onde ela se constitui, né? Ela se constrói, ela traz as suas narrativas, as suas histórias, e essa convivência das crianças também é fundamental, né? Hoje a gente está privado disso, mas o Na Ponta do Lápis sempre aconteceu de uma forma com as crianças de 4 a 10 anos e que conviviam todas juntas. A gente só, depois que a gente teve um grupo maior de crianças, a gente teve uma educadora para o grupo dos maiores e uma educadora para os menores, porque algumas ateliês que as gurias queriam fazer acabavam não comportando os dois grupos por interesses, por alfabetização, né? Então, às vezes, os maiores já estavam alfabetizados e estavam com interesses diferentes. Então, se pensou em 2 educadoras para esses 2 grupos. Mas o brincar no pátio, no momento que eles estavam livres, eles ficavam todos juntos, até o brincar dentro da casa, né? Que no inverno a gente passava a maior parte do tempo dentro da casa e a gente via eles se organizarem por afinidade, né? Crianças maiores e menores, né? Por seus grupos. Brincavam muito de família, era uma coisa que nos chamava atenção, né? Como eles gostavam de brincar de família, porque a gente vê também o processo inverso, né? As crianças gostam muito de brincar de escola em casa também, né? E a gente tem no espaço o quadro, né, para as crianças desenhar, cada um tinha o seu caderno, né? Porque a gente começou a perceber o quanto eles gostavam de brincar de escola. Então, cada um tinha o seu caderno também, e tinha momentos que a gente olhava e tinha a professora lá dando aula, a turma toda, e eles faziam horas disso, né? Uma coisa muito engraçada que eu percebi essa semana, e uma das crianças que a gente está atendendo individualmente disse, vamos brincar de escola? Vamos brincar de escola. Cadê o computador? Sim, agora esse computador. Os conceitos estão mudando. Estão mudando. Então, para brincar de escola, precisa de a gente colocou um teclado de computador lá, porque o brincar de escola inclui o computador. Sim, e uma das meninas que eu dava aula particular, ela perguntou para a mãe dela como é que era a máscara da mãe quando a mãe era criança. Então, o entendimento deles, né, de tudo isso, assim, né, vai mudar os conceitos, as concepções, a visão de mundo, a percepção de mundo, né, a partir do que a gente está vivenciando. Mas por que um espaço de contraturno é importante para uma criança, né? A gente sabe, na cidade de Caxias do Sul, e acredito que muitas cidades, por isso essa demanda, né, de várias pessoas me perguntando como que surgiu na Ponta do Lápis, por essa questão justamente da criança só ter o espaço, ou elas ficam com as cuidadoras, né, mãe crecheira, cuidadoras ou babá, ou ficam com a avó e muitas vezes sozinhas, né, que os pais traziam para nós, fica muito sozinho, e eu gostaria que ficasse 2, 3 vezes por semana em contato com outras crianças brincando, porque senão chega na escola e quer brincar, porque daí ficou a manhã inteira sozinho e quando vai de tarde para a escola quer brincar. Eu queria dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que vocês podem fazer perguntas, né, para a Aline conhecer um pouquinho do trabalho Na Ponta do Lápis, né, um espaço na cidade de Caxias do Sul, e ele já funciona há 6 anos como contraturno, e a Aline, tu tá há 3 anos na ponta, Aline? Acho que vai para 4, né? É que já tô perdida tá passando tão rápido, né, esses meses aí. Nossa, que a gente já não sabe rápido. Mais. Já é uma caminhada, muito, né,
Acho que do tempo que tu Muitas chegou até mudanças. agora, muitas coisas também já mudaram. E tipo, meu sobrenome deveria ser Mudança, não Luz, né? Porque o negócio, a pessoa não consegue, e isso é uma inquietude que eu acho que também acaba trazendo essa vontade, essa coisa da criança de ver as coisas novas, porque na verdade a gente muda sempre as salas, né? A gente vai mudando as salas. A sala às vezes tem um armário diferente, ou a gente faz um espaço que seja para brincar de casinha, e daqui a pouco a gente tira a casa e faz um acampamento na sala, ou tira o acampamento e faz uma sala de movimento. Está sempre em movimento. Porque é isso, a brincadeira vai mudando, os interesses vão mudando. E é função do educador propiciar esse espaço que convide a criança ao brincar, né? Ela vai chegar na sala, ela vai dizer: Uau, olha que legal de brincar aqui, olha quanta coisa pode ser construída aqui, porque o espaço é o essencial, assim, a criança tem que se sentir acolhida, Loris ela tem que se Malaguzzi sentir já com trazia, vontade né? de brincar. O espaço como terceiro educador, né? O educador sai do Isso, foco, do centro, né? Da aprendizagem e se cria ambientes, então, provocativos, justamente para a criança tenha investigação, narrativa, pesquisa, a partir dessas construções que o educador tem que ser sensível a isso. Né? O olhar sensível do educador é justamente isso, né? Poder fazer essa escuta, ter esse olhar para as crianças e repensar, replanejar os ambientes justamente para que a criança possa fazer as suas construções, né? O pátio, ele é encantador justamente por isso, né? As árvores, as folhas, as folhinhas, os gravetos, as pedrinhas já convidam a criança a fazer essas construções. As formigas, né, que eles adoram as carreiras de formigas, eles se encantam muito com isso. Os tatu-bola, quando eles levantam a pedra e vê o tatu-bola, eles já começam a querer... Lembra das borboletas que eles queriam fazer casinha pra... casulo. e as casas para as borboletas, quando acham uma borboleta com a asinha machucada, eles iam cuidar da borboleta, né, criavam um hospital para ela. A gente fez toda uma pesquisa sobre os casulos aqui, porque teve uma época que tinha muito casulos, né, na primavera, que começam os casulos, e eles ficavam encantados quantos casulos tinham e como é que as lagartas chegam no casulo. E aí eles ficavam acompanhando se a lagarta já tinha feito seu casulo, se ela já tinha entrado no casulo. Daí a gente entrou numa discussão de o que a lagarta fazia lá dentro do casulo. Saíram frases incríveis assim que a gente registrou das coisas que eles imaginavam que a lagarta fazia no casulo. E a imaginação, essa narrativa que a criança traz, é tão rica, que, nossa, todas as minhas músicas, na verdade, do Era Uma Vez do Remy, saem da narrativa das crianças, porque elas trazem um encantamento para a gente que o adulto às vezes vai perdendo com o tempo, né? Sim. Mas esse encantamento elas trazem natural, no seu olhar. Às vezes uma coisa que tu diz assim, te passa despercebido, a criança olha e diz: Uau, tu viu só? A goiaba tem bicho dentro. Como? Essa semana nós estava com as goiabas. As goiabas estão caindo no pátio, né? E aí eu tirei uma goiaba para comer, porque, né? A pessoa tá acostumada, come com bicho, come sem bicho. Tira a goiaba, abri a goiaba e tinha bichinho dentro. E daí uma das crianças disse: "Ah, como a minhoca entrou aí dentro?" Eu disse: pois é, como será que ela entrou aqui dentro? E aí a gente pegou a lupa e começou a olhar as minhocas dentro da goiaba. E aí começou a imaginar como é que aquela minhoca tinha entrado dentro da goiaba e como é que ela ia sair da goiaba. E aí fomos desenvolvendo essa narrativa. Então, ver o nível de encantamento das crianças com coisas muito simples e que nos passam às vezes despercebido. O Manuel de Barros traz muito isso, né? O olhar poético sobre esse encantamento da criança, que a gente não deveria perder, né? Eu acho que quanto mais a gente cultiva isso, mais a gente se encanta com as coisas. E mais olhares diferentes a gente consegue ter. Essa é a vantagem de conviver com as crianças, né? Quanto mais a É. gente convive com elas, mais a gente se encanta com o mundo também, né? Porque com
conforme a gente vai crescendo, a gente vai assumindo determinadas responsabilidades e a gente acaba se perdendo um pouco nisso, né? Então, quando a gente começa a ter um contato com crianças, eu acho que as mulheres, quando se tornam mãe, né, aquela fase inicial ali que vê a criança falando, os primeiros passos, e quando tu te reúne com um grupo de mães, assim, no início da maternidade, assim, nossa, elas estão super encantadas com tudo, se divertem, a família inteira se diverte, né, com o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida ali, que ele fala coisas muito engraçadas, fala coisas erradas, tem hipóteses, né, de coisas assim, porque a gente tem uma ideia de que a criança pensa que nem a gente, né? Eu, Tonute diz, eles pensam diferente. E quando a gente se aproxima das crianças e faz essas escutas, a gente vê o quanto as crianças, conceitos, palavras que eles não entendem, não tem para eles, o conceito é outro, né? Então eles começam a perguntar também o sentido dessas coisas, né? Isso é muito interessante. Fazer a escuta das crianças em relação à pandemia é muito interessante justamente por isso, assim, eles estão recebendo um monte de informações, porque a TV está ligada na sala, eles estão ouvindo a família conversando, alguns estão perdendo familiares, tem familiares internados no hospital, e eles vão juntando tudo isso, como se fosse um quebra-cabeça, né? E quando faz uma escuta assim, tu vê que eles têm muitas distorções de tudo isso, né? Eu penso que quando a escola retornar, que eu sei que tem uma militância muito grande em Caxias do Sul para que retorne às escolas, o retorno das escolas tem que ter essa sensibilidade para essa escuta, né? Para fazer esse momento de diálogo com as crianças sobre essa questão da pandemia. Mas a gente voltando no contraturno, né? É um espaço de convivência, mas não tem, apesar de ter uma legislação que proíbe as crianças a partir dos 6 anos de estar dentro das escolas de educação infantil, não tem uma legislação para contraturno. Então, os contratantes, quando me ligam perguntando, Lúcia, como é que funciona na ponta do lápis? Nós somos uma empresa, nós não temos uma legislação para contraturno, nós não temos uma secretaria que nos acompanha, que nos dá diretrizes, que nos dá os caminhos. E já tentei, já fiz reuniões. Em Caxias do Sul, alguns contraturnos abriram e fecharam. Né? Então, não deram continuidade, né? Não se estruturaram para manter. Então, hoje eu vejo um número maior, como a Pé no Chão, agora as meninas do Brinca Comigo, tem vários surgindo, de realmente se montar uma classe, né? Se juntar esse grupo de proprietárias desses espaços para lutar por uma legislação. O maior receio sempre foi que se montasse uma legislação transformando o contraturno como um espaço que desse sequência à escola. Tem algumas pessoas que pensam no espaço de contraturno como um espaço de estudo, de tarefas. As crianças vão para fazer os temas e estudar para as provas. E isso sempre me preocupou muito, né? Porque nunca foi esse o propósito do Na Ponta do Lápis. Então, acho que o grupo de proprietárias desses espaços se reunir para lutar por uma legislação que realmente respeite a criança, respeite esse espaço de convivência, que as crianças possam estar num momento de lazer, de descontração, de convivência, de relações, do educador, onde cria esses ambientes de exploração, né? Que a criança possa também, hoje se fala muito na saúde mental, né? Que as crianças possam ter esse espaço de respiro. Eu ouvi de algumas Os pais psicólogas. fazem isso, né? A gente recebeu várias crianças na ponta do lápis, de crianças que tinham problemas acompanhadas, né, por psicólogas, psicopedagogas, e começavam ali na ponta do lápis, e quando as psicólogas vinham conversar, diziam assim, esse aqui é o espaço em que a criança, esse aqui é um espaço onde ela pode ser ela mesma. Porque na família tem situação de separação de pais, e no outro espaço na escola ela tem que cumprir com um monte de compromissos, e aqui ela pode ser verdadeiramente ela. Né? Então, que esse espaço realmente possa ser respeitado, né? Que os contraturnos possam ser respeitados enquanto um espaço de convivência, de encontro com eu. Né? Acho que agora tu está tendo a experiência aí também das mães que estão buscando o espaço, porque as crianças precisam de um respiro, precisam de um espaço. Projeto Essência vem com essa vibe, assim, né? Com essa intenção de proporcionar momentos de respiro para as crianças, né? A gente trabalha no Projeto Essência a música, trabalha a arte, trabalha o brincar, trabalha a literatura, que é o meu chão, meu carro-chefe,
e trabalha tudo isso de uma forma muito gostosa, muito leve, muito. As crianças saem encantadas, os pais sempre nos retornam dizendo que, nossa, ele conversou, falou tudo o que aconteceu no dia, ele falou que vocês fizeram isso, que vocês fizeram aquilo. E às vezes os pais não percebem que a gente está trabalhando, na verdade, a gente está trabalhando com as crianças conceitos dos pré-requisitos para alfabetização, por exemplo, né? Numa música em que eu brinco o ensino embaixo, a esquerda, a direita, em que a gente brinca o baixo, o grave e o agudo, a gente está brincando com sonoridade, a gente está brincando com pré-requisitos para alfabetização. Ritmo. E mesmo ritmo, harmonia, melodia, tudo envolve. E, na verdade, mesmo as aulas particulares, que a gente acabava fazendo algumas, né, antes, mas em função do contraturno não atendia tanto aulas particulares, mas agora, como está vindo essa demanda, a gente acaba trabalhando até as aulas particulares de uma forma completamente diferente. Então, a alfabetização acontece com o livro, com a literatura, com a brincadeira, com a música. E aí as crianças mesmo colocam para os pais que eles não estão indo para a aula, eles estão vindo brincar, Uhum. né? Então, a gente tem que até explicar para os pais que esse brincar faz parte do processo da aprendizagem, do que ela precisa É aprender, aprender de ela uma outra precisa, forma, né? né, de aprender de uma outra Aprender de uma forma. outra forma. Até porque sentar e dar atividade, realmente eu acho que eu não A consigo. criança aprende de outra forma, né? Quando a gente consegue ter esse olhar, e eu acho que as escolas de educação infantil conseguem ser mais flexível nisso, né? Conseguem romper com o ensino fundamental. O fundamental é muito forte, né? Nessa aprendizagem com a apostila, com a aprendizagem aonde tem que sentar e ficar sentada na classe copiando do quadro, né? Essa educação tradicional ela é muito mais forte no ensino fundamental. Na educação infantil, eu vejo um movimento muito grande das escolas de Caxias do Sul buscando esse novo, né? Tem um livro do Loris Malagu, tem um livro que fala da pedagogia de Reggio Emília, que fala da tornando visível a aprendizagem, né? Justamente isso, assim, né? Poder mostrar que essa aprendizagem, sim, ela está acontecendo o tempo todo, por isso que é injusto dizer que as crianças não estão aprendendo nesse período de pandemia, elas estão aprendendo o tempo inteiro, nós estamos aprendendo o tempo inteiro, né? Justamente nesse período de pandemia, nós estamos também aprendendo a nos conectar com a gente mesmo, né? A viver os nossos lutos, a viver as nossas perdas e viver em família e muitas coisas a gente aprendeu nesse um ano. E é injusto dizer que as crianças não estão aprendendo. Eles estão aprendendo o tempo todo. Podem não estar aprendendo exatamente os conteúdos que estão lá naquela lista que a escola, né, tem e que aquilo é obrigatório todo mundo aprender ao mesmo tempo. Mas quando a gente brinca com eles, né, fazer esse brincar, tem muita aprendizagem nessas construções, né? Então, o espaço de contraturno, ele oferece isso. Não que isso não tenha dentro das escolas de ensino fundamental. As escolas de ensino fundamental, muitas oferecem contraturno, já fica mais fácil para as famílias, né? Leva a criança de manhã, a criança fica o turno integral na escola. Mas é um sistema mais difícil de flexibilizar tantas coisas, porque é uma estrutura escola, né? Ela tem crianças em aula naquele turno, né? Que também não dá para ficar circulando, então é um trabalho mais direcionado, mais restrito do que uma casa onde se consegue fazer essa convivência das crianças. É como casa de vó, é como a casa da Dinda, né? Uhum. As crianças vão, e o que é bacana é eles poderem conviver com crianças que não são da escola. Cada criança é de uma escola. Né? A gente tinha a realidade de crianças de colégio particular, colégio do município, colégio do estado, eles sentavam todos para fazer os temas juntos, né? E se ajudavam, né? Quando tinha prova, um fazia pergunta para o outro, para eles estudarem. Então, essa convivência que sempre foi fundamental, né? E uma coisa também que a gente percebe é a necessidade da presença na escola do professor, que eles se remetem muito ao professor, né? E quando as crianças começam aqui com a gente, eles estão sempre atrás, pedindo: o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? E a gente fazia, né? Agora a gente está sem crianças nesse período. Mas a gente fazia as assembleias em que a gente trazia justamente o que a gente vai fazer hoje. Bom, hoje a gente pensou em fazer isso, isso e isso. O que vocês acham? E aí
eles davam um palpite. Não, olha, eu acho que esse jogo a gente pode fazer desse jeito, eu acho que a música a gente pode fazer depois do lanche ou antes do lanche. E a gente conversava muito sobre essas coisas que iam acontecendo. E o que acabava acontecendo é que essa necessidade da presença do educador em todos os momentos acabava se tornando desnecessária, porque eles mesmos se organizavam e diziam, não, agora a gente está fazendo isso aqui, então a gente vai brincar disso aqui. Daqui a pouco a gente vai subir lá e aí a gente vai fazer tal coisa. E eles acabam entrando num processo de autonomia tão grande que é muito legal de ver. Porque eles se entendem entre eles. Eles conversam, eles se entendem, eles coordenam a brincadeira, eles decidem qual material eles querem utilizar para aquela determinada ação, né? A gente vai pintar. Ok, a gente disponibiliza 4, 5 tipos de pincéis. Um pincel de graveto, um pincel de cotonete, um pincel. Cada um vai usar o que a imaginação mandar, mas num processo de organização, porque eles sabem que aquele espaço é deles. Então é uma questão de pertencimento também, né? Eles sabem que o espaço é deles, que eles têm que cuidar e que o material também tem que ser cuidado, porque também é deles. Eles se organizam, Então né? é O que eu todo um mais, o que eu conceito que é mais tenho construído. saudade do período de antes da pandemia é a hora do café da manhã, né? Aham. Eu gostava muito de chegar no espaço e sentar na ponta da mesa, né? Enquanto eles se serviam, faziam suas torradas, faziam o café com leite, que eles adoravam. Então, enquanto eles estavam naquela função ali, eu servia o meu café e ficava ouvindo, né, as conversas, e eles traziam muitas coisas e contavam coisas de casa, da escola, então tinha muita troca. E aquele momento para mim, ele era, porque na hora do almoço tinha essa conversa, mas ele era mais corrido, e também o almoço eles estavam mais concentrados comendo porque era almoço, né? Mas o café era um momento muito gostoso, assim, eu sempre gostei muito de sentar com eles na hora do café, assim, é uma das minhas maiores saudades. Qual a tua maior saudade? Ai, tenho tantas saudades de tanta coisa, mas as crianças no pátio, a gente com o violão, cantando, fazendo brincadeiras. E eu acho que é justamente isso, né? Várias pensando ao mesmo tempo, porque tu está com uma criança individualmente, claro que é um momento incrível, é único, tu pode, nossa, criar um monte de coisas. Mas quando tem várias crianças e cada uma traz a sua contribuição, é uma coisa, é uma energia, não sei se sou só eu que sinto isso, mas é uma energia que rola ali e aquilo te alimenta, aquilo te ilumina a alma, é uma coisa que é transcendente, não sei explicar, entende? Então, tu contar uma história, que nem a gente teve a experiência da Feira do Livro, né? De contar uma história para a câmera, né? E tu contar uma história para um grupo de crianças que te rodeia, nossa, não tem explicação. Então, isso eu sinto muita falta. O momento do café da manhã e do café da tarde também, né? Acabava sendo assim. Era um momento muito gostoso, porque era um momento que justamente a gente sentava como se tinham essas culturas de família antigamente. Eu acho que agora até nem tem tanto, né? Nem foi se perdendo isso, né? De sentar na volta da mesa para comer e tal. E muitas crianças traziam justamente esse estranhamento de que isso estava acontecendo, porque, tipo, vamos sentar aqui, vamos ficar conversando, não é só para comer e sair da mesa? Então, eles vão se habituando de que aquilo é um momento de brincar também. É um momento de troca também, é um momento de escutar as histórias dele. Então, nossa, é Muito uma coisa divertido. que também eu A sinto prof. muita Natália falta. diz que tem saudade de toda a rotina, né? E a Regina, ela diz, oi, são tantas saudades. Regina, saudade, eu tenho aqui Regina Drummond. Regina, quais as tuas Ai, saudades? Né? maravilhosa. É? Uma autora incrível, ela está lá na Alemanha, Tá na tá na Alemanha. Alemanha. Ah, então ela tá no Aham, mesmo, Regina é da Alemanha. tá no mesmo fuso horário, semelhante ao meu aqui. Tá bem. É, as Minha colega saudades da são pós, tantas, maravilhosa. né? Eu tenho saudades porque eu tenho crianças que começaram comigo, né? Logo que eu montei a Na Ponta do Lápis, algumas crianças começaram juntas e cresceram nesse espaço, né? Então, crianças começaram bem novinhas e já estão mocinhas, né? E continuam aí, né? Agora fazendo encontro Uhum. individual. E é bacana porque a gente cria uma relação muito, muito bacana com as famílias também, né? Então, as famílias se aproximam muito da gente, justamente por isso, assim, a casa sempre foi aberta,
as famílias, né? Eles entravam, eles ajudavam as crianças a se trocar para ir para o colégio. E eu tinha famílias que diziam assim, mas é muito trabalho, porque daí eu tenho que vir aqui buscar para levar para a escola, porque Caxias do Sul é uma realidade assim, era muito difícil de conseguir as vans das escolas, o transporte escolar para levar as crianças para a escola, né? Porque eram crianças de diferentes escolas. Então, algumas a família vinha buscar. Aí depois, mais tarde, a gente começou a conseguir algumas vans que faziam esse rodízio com as crianças, mas a maioria os pais vinham buscar. E um pai disse para mim, mas é muito trabalho, depois tem que pegar. E aí eu disse para o pai assim, daqui a pouco a tua filha está andando sozinha. Né? Ela já não demora muito, porque passa tudo tão rápido. E é tão gostoso se tu tem esse tempo, porque a gente sabe que muitos pais não têm, mas se tu tem esse tempo de vir aqui buscar ela e levar até a escola, é aqueles, sei lá, 15 minutos, 30 minutos de trajeto, que tu vai conversar, vai saber como é que foi amanhã, o que ela tem para detalhe. Às vezes a criança é super ansiosa com uma prova, alguma situação que aconteceu com um amigo, e ela quer desabafar, ela quer conversar com os pais. Então é tão bacana esse momento que os pais vinham buscar, eles também puxavam os pais para dentro. Vem, olha aqui o que eu fiz, o que eu não fiz. Os pais sentavam no refeitório para tomar um cafezinho com a gente. Então a gente acaba criando um vínculo muito grande assim com as famílias, né? É porque a criança acabava trazendo os pais para o mundo dela, porque ela estava vivenciando ali naquele momento. E quantos pais vinham depois do almoço tomar um cafezinho com a gente, né? E trocar uma ideia, dizer, tá acontecendo isso, o que tu acha que a gente pode fazer? Então, era uma relação muito próxima e de apoio mútuo, De né? acolhida, né? Os Então, pais sempre se sentiram acolhidos. acolhida mesmo. A Regina diz que tem Acolhida saudade do mesmo. Brasil, dos filhos, dos netos, de papear com leitores e professoras. Saudades da minha vida. Regina, eu também estou na A mesma Regina, situação, porque eu também vim para a Itália agora em novembro. Eu estou há 5 meses aqui. E essa saudade, assim, é gigante, né? Da família, também do espaço, né, Aline? Eu e a Aline, a gente tem contato direto, mas também, assim, estar em Caxias do Sul, a minha saudade também é continuar em relação às crianças, né? Porque mesmo estando, eu também não poderia estar em contato com meus pais e também não poderia. Então, assim, acho que a pandemia é pior do que a situação de estar do outro lado do oceano, né? a Regina tem um livro muito legal que eu não tenho ainda, Regina, mas eu quero, tá? A Que Aline tem é uma lista de uma. livros. Nossa, gente, minha lista é infinita. Mas tem um livro que fala sobre uma criança falando sobre a sua visão nesse processo pandêmico e o seu olhar de uma janela. Ai, que Ela lindo. fala do que ela vê pela janela, Aham. né, Regina? Eu quero muito esse livro. Regina, eu quero esse livro, vou comprar. Porque é muito interessante, assim. E quantas crianças estão vendo esse outro mundo, esse mundo delas, justamente por uma janela, né? Então, quantos olhares elas têm sobre isso? Nossa, Quantas. esse livro já dá para pensar num monte de projetos, né? Nossa, muitos, muitos, Muitas muitos. Ela tem ideias. uma infinidade de livros publicados, mas esse é um dos que Umas me ideias. chamou muita atenção, assim. Que Mas bacana. trazendo para mais próximo, né? Por exemplo, a gente fala as crianças estão ligadas em tudo que está acontecendo e estão muito ligadas, né? A minha pequena que tem 6 anos, a gente passou por momentos bem difíceis de perdas na família e a gente acha que as crianças elas não estão escutando aquilo que está rolando. E a gente tem essa visão, né? De que tá lá brincando, ela não está escutando. E eles estão com as anteninhas assim, ó, Sim, a sim. mil, elas estão ouvindo tudo que está acontecendo, elas estão trabalhando aquilo internamente, e se a gente não para conversar com elas, para ouvi-las, para esse momento de escuta, elas vão entender do jeito que E der. às vezes é muito E às vezes assustador, né? não Dependendo do que é. elas É, escutam, é muito assustador, assim, para elas saber que as crianças se contaminam, mas não ficam doentes, mas pode contaminar um familiar. Saber de algumas crianças que também se contaminam, ou de alguém que perdeu o pai, perdeu a mãe, elas começam a pensar que vão perder os pais também. Então, tem que fazer essa escuta justamente para a criança poder. E assim, essa escuta, não precisa ser assim, meu filho senta aqui e conversa comigo sobre isso, porque eles não uhum, vão falar. Mas assim, por exemplo, na minha casa, as gurias eu tenho aqueles quadros brancos, são 2 quadros pequenininhos,
de desenhar com a caneta preta, assim, né? Aqueles, igual a lousa de escola, né? Mas são pequenos. E tem grudado na parede. E elas vão ali, elas desenham. Desenham o coronavírus, desenham a terra tá doente, aí elas botam a terra no hospital, aí elas vão como se fosse um noticiário, como se elas colocassem notícias ali. Então elas vão ali, daqui a pouco passa uma semana, elas apagam e elas redesenham aquilo. Eu não disse para elas fazerem aquilo, né? Eu deixei disponível, eu acho que é isso, assim, né? Quando tu deixa muita folha, muito lápis, muitas coisas disponíveis para a criança começa a reproduzir, que, né? Ou brincar, né? A criança está brincando, daqui a pouco tem um carro cheio de coronavírus, aí ninguém pode descer porque o coronavírus vai pegar, e elas ficam brincando com aquilo, assim. E se tu parar para observar, elas estão elaborando tudo isso, né? A forma como elas estão trazendo, assim, né? Teve uma menina que perguntou aqui, a prof. Natália Garcia, qual o nome do livro? Ai, A Regina, se tu prof. tiver aí, me Natália ajuda, Garcia mas de eu acho Porto que é da minha Alegre, janela. é a prof. Não Natália que eu conheço, é que eu sei. conheci a Natália quando ela não era prof. Se é a Natália que eu estou pensando, na nossa Regina, se infância, tiver nossa aí, adolescência, na me verdade. ajuda. Mas eu acho que é da minha janela, mas procura Regina Drummond. Ô, Natália, que prazer imenso te ter aqui. Uma honra. Que bacana, nossa. Eu vou achar, depois a Lúcia vai mandar para vocês, tá? Manda. O livro. Mas ela Ok. tá aqui, não tá? Eu não sei se a Regina já não saiu, mas se ela estiver por aí, fala o nome do livro, Regina, que eu Isso, não lembro, Regina, mas é passa da para minha nós. Se tu janela, eu tiver aí, acho. passa para nós o nome do livro, que o pessoal tá interessado. Ai, que bacana, a Natália disse, me tornei tua fã, Lúcia, que bacana. Nós passamos a nossa adolescência juntas, né? Vivemos alguns momentos, ela era mais amiga dos meus irmãos, mas também passamos momentos bacanas, assim, né? É tão bom, né? A gente cresce e parece que a gente se perde, assim, né? Isso que eu vejo as crianças ali dando a ponta do lápis também, né? Esse grupo a gente tem um grupo de crianças aí de 9, 10, 11, 12 anos, né? Que se misturaram, assim, e uma fase linda que eles estão vivendo juntos, assim, agora nesse período de pandemia, continuam em muito contato, né? Se ligando, se fazendo chamadas de Muito, vídeo. E é muito. uma amizade linda, porque não é uma amizade da escola, né? Eu vejo assim, as crianças fazem uma festa de aniversário, tem que convidar todos os amigos da escola, porque todo mundo é amigo. E a escola traz isso muito forte, assim. Então, tu tem amigos fora da escola, né? Em outros ambientes, porque na escola tu vive tudo, os conflitos, as brigas, confusão. E tu tá num lugar onde tu pode escolher teus amigos, não, tu não é obrigado a ser amigo de todo mundo, e eles acabam se relacionando de uma forma muito linda. Então, a Natália me trouxe essa lembrança aí do nosso momento de adolescente, assim, porque a gente realmente, cada um faz o seu caminho, né? E é tão bacana se poder se reencontrar, né? E ver que a gente também acaba criando, se formando em profissões semelhantes, né? Acaba se aproximando depois por isso, né? Por áreas de interesse, assim, que bacana. Tu estava falando da significação, né, da ressignificação dessas vivências que as crianças estão trazendo e que trazem através do desenho, que trazem através de materiais que a gente deixa disponíveis. E a literatura é um dos meios muito, muito, muito mágicos para se trabalhar essa ressignificação, né? A gente, às vezes, no contar de uma história, que talvez não nos toque tanto, quando conta para a criança encontra nuances que tu nem percebia, porque fazem sentido para ela aquilo. Então, tem livros que a gente estava fazendo o projeto Encanta Criança, né? Com os livros brincantes, com as propostas para se usar aquele livro. E um dos livros traz o luto, né? Que é o livro do Jonas Piccoli, que é o Aviador dos Sonhos. E ele traz muito a questão do luto, mas ele também traz uma coisa muito forte de esperança. E aí os pais me perguntando, tá, mas como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou contar essa história pro meu filho? Tem uma morte ali no meio, como é que eu vou falar pro meu filho? Eu disse, gente, mas é essa a ideia, é que você faça essa mediação, é que você converse com essa criança sobre o que está acontecendo, né? Porque elas estão vendo o que está acontecendo. Não adianta empurrar para baixo do tapete, varrer e deixar lá. Sim, Porque uma hora a sujeira vai incomodar. E pode causar outras coisas muito mais graves ali, sim. né? Se não for realmente conversado. Então a literatura nos propicia isso. E uma coisa Trazer esse que, não sentimento. sei se tu já percebeu, mas os filmes infantis, né, que agora a gente usa muito Netflix, vamos ver os filmes, vamos ver outros filmes, e
Todos os filmes infantis morre a mãe. São poucos filmes, né? A maioria morre a mãe ou morre o pai e a mãe. E isso é tão delicado, né, de conversar com as crianças, porque tem crianças que não percebem, elas estão olhando a história, a fada, a princesa, sei lá, que elas estão prestando atenção, mas elas não se detêm a isso. A minha filha mais velha se detém muito a isso. E ela sofre muito com isso, com a morte da mãe nos filmes, né? E é uma coisa assim, está presente em todos os filmes. Então, quando a gente vai para um livro e daí é o pai ou a mãe que tem que ler para a criança, ele tem que verbalizar isso e parece que isso fica mais assustador. Eu falar sobre a morte é mais assustador do que a criança ver isso num filme. Então, assim, falar de morte, falar de sexo, falar das relações, falar do que está acontecendo no mundo é importantíssimo para a criança. Claro que cada um na sua idade, claro que tem que perguntar para a criança o que ela está entendendo do mundo, né? Acho que esse livro da Janela, até eu fiquei curiosa, porque eu assisti uma palestra que o palestrante dizia, a gente vê o mundo a partir da nossa janela, né? Então, eu conheço o mundo a partir das coisas que eu vivencio, que eu experiencio, e a criança também. Ela está vendo as coisas, né? Às vezes não só na janela, mas próprio dentro de casa. Como é que ela está entendendo tudo isso, né? Por que ela não pode ir para a escola? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Por que eu tenho que usar máscara? Né? Então, elas têm uma ilusão, e as minhas filhas já ouvi falar, e eu não sei as outras crianças, que a pandemia vai parar. Então elas dizem assim, ai, diz pra mim, né, quando fala alguma coisa, tem uma notícia boa, diz pra mim que a pandemia foi embora e que agora não vamos mais precisar usar máscara. Então elas têm uma ilusão de que a pandemia assim vai sumir, de uma hora para outra, deu, e agora a gente pode viver de novo, né? Então elas têm uma É, sensação disso, assim, né? a Lara está naquela fase da construção do tempo, né? Então ela não, ela confunde muito os dias e quantos dias faltam e quantos dias vem. E a gente está brincando, trabalhando isso com ela. E aí ela diz, né, mãe? Né, mãe? Daqui tantos dias a pandemia vai acabar, né, mãe? Na quinta-feira. Que ela não sei que ela encasquetou com a quinta-feira. Na quinta-feira, né, mãe? Dizer, não sei, amor, não temos ainda essa definição. O que vai dizer para a criança? Sim, vai acabar. Não dá para falar, né? A gente tem que falar o que realmente está Até acontecendo. porque Não, o que olha, a gente não pode ser com a criança é mentiroso, né? Além de a gente não pode ser omisso, né, numa pergunta que ela faz, a gente também não pode mentir, porque ela vai confirmar com outras pessoas. Ela vai dar um jeito de perguntar para um, para o outro, até ela ter uma confirmação do que a gente está falando, né? E aí ela não pergunta mais se ela vê que a gente mentiu para ela, né? Ela vai buscar essa informação com outras pessoas que ela se sente mais segura, né, ou que é mais verdadeiro para ela. Então, Aline, estamos aqui já falando quase uma hora, viu? Como passa rápido. nossa, tu, né? Tipo, isso, Mas quase então não é tem isso, nada para assim, os conversar. espaços de contraturno são espaços justamente para isso, para dialogar, para conversar, para se aproximar, para ter essas relações de convivência, de amizades, né? Poder resolver os seus conflitos, conflitos com outras crianças, sem necessariamente uma intervenção do adulto o tempo todo, né? O olhar do adulto, né? De uma forma diferente, né? As regras são diferentes, a convivência é diferente, são casas, são espaços menores, são menos crianças, é mais acolhido, é mais aconchegante. Então a proposta de contraturno traz isso, assim, né? Por isso que eu sou muito a favor de a gente ter cada vez mais espaços de contraturno, né? Mas de preferência com uma legislação, né? Uma legislação que possa dar Um norte para todos e que todos possam se apoiar nesse norte também, né? Porque às vezes nós temos muitas vivências do que nós vivenciamos com todos os processos que aconteceram. E a gente pode tomar decisões a partir dessas mas um vivências. respaldo legal Mas também, né, Aline? A gente um poder ter um respaldo respaldo, porque legal, hoje a porque gente, o Conselho Municipal de Educação sempre disse que o Na Ponta do Lápis não fazia parte da educação, né? Então nunca nos aceitaram como um espaço de educação. Mas quando agora veio a pandemia, que pediram, né, o plano de contingência, todos os documentos, a gente entrou no bolo das escolas de educação infantil, né? E a gente não pôde abrir em nenhum momento porque nós somos considerados junto agora como uma escola de educação infantil. E aí, Caxias do Sul começou a ver quantos contraturnos tem. Porque a gente não tem noção de quantos contraturnos oficiais, não mãe crecheira, não cuidadora, contraturno. Espaços que foram
organizados por uma profissional e atende as crianças com essa proposta de contraturno. E aí começaram a receber lá na vigilância. Na vigilância sanitária começaram a receber um número de contraturnos. E aí eles viram que realmente sim, tem um grupo de contraturnos em Caxias do Sul, já organizados e estruturados, né? E que precisa fortalecer, isso precisa se organizar, isso precisa ter uma legislação, isso precisa ser acompanhado, né? Para não ficar assim, cada um faz do seu jeito, daí não tem legislação nenhuma e agora entra todo mundo na mesma roda da educação infantil, que não é, né? Nós somos espaços diferenciados da educação infantil. A educação infantil, depois de um tempo, se abriu uma brecha de que as escolas de educação infantil poderiam sim ter contraturno, desde que fossem com uma entrada diferenciada, que as crianças fizessem suas refeições no refeitório separado dos pequenos, que elas tivessem o contato de pátio, espaços diferenciados dos pequenos. Então, eles começaram a reorganizar e muitas escolas de educação infantil optaram por manter o seu contraturno, porque as mães deixavam, já confiavam no espaço e queriam deixar a criança por mais, pelo menos até os 9, 10 anos nesse espaço. Então, eles alugaram outra casa ou remanejaram dentro da própria escola de educação infantil. Então, Caxias do Sul também tem um outro grupo, que é as escolas de educação infantil dentro, os contraturnos dentro das escolas de educação infantil, que também tem que, quando tu começa a reunir tudo isso, deve ter um grupo bem grande. Eu não tenho ideia de quantos contraturnos tem em Caxias do Sul, né? Mas eu sei que em outras cidades, né, muitas pessoas estão me ligando para abrir esses espaços, né, justamente por isso, a necessidade da criança de ter espaço de convivência, né, pensando na saúde mental das crianças, no brincar de uma forma mais segura. Acho que é isso que o contraturno traz muito forte, o que a gente fazia na rua, pular corda, amarelinha, subir nos muros, subir nas árvores, a gente fazia isso na rua antigamente. E hoje, com toda a situação que a gente vive, isso precisou ter um lugar, né, mais seguro, com um adulto que acompanhe, né, que tenha uma orientação. Então é isso. Queria te agradecer, né, por relatar a tua experiência Na Ponta do Lápis. Né, para quem está nos acompanhando, então, a Aline, a gente não conseguiu, né, Aline, fazer um momento oficial, né, da transição Na Ponta do Lápis para ti. Eu acho que a gente ainda está em processo, acho que esse ano vai todo assim, né? A gente construindo tudo isso junto, até... Em desmame. Até pela questão da pandemia, né? A gente não consegue avançar muito, mas assim, Na Ponta do Lápis se mantém, né? A gente diz que ele está... Agora ele está com respiro, né? A gente dizia que ele estava em coma, mas agora ele já começou a respirar, está fazendo aulas particulares, diversos projetos. Quem quiser pode acompanhar a página, porque tem muita coisa surgindo aí, principalmente na área da literatura, e muitas parcerias. Eu acho que isso que fortalece, né? Para quem pensa em abrir um contraturno, pensar nisso. O que fortalece uma empresa é a parceria com outras empresas, né? Que conversam junto, que dialogam. A gente tem, né? Eu vi que o Vinícius está aí, o Minha Escola é um dos parceiros, né? O Arco da Velha entrando como uma parceria agora bem bacana num projeto. Então a gente vai se fortalecendo, né? E é uma pena a gente não ter um fortalecimento maior com os outros contraturnos da cidade, né? Devido à pandemia, isso tudo se perdeu, porque teve uma época que eu busquei, a gente tinha uma parceria com a Arapoti, abriu um perto do Colégio São Carlos também, a Multikids também, a gente estava buscando parceria, porque a gente acredita muito no fortalecimento das empresas, né? Quando a gente caminha junto, né? A gente um ajuda o outro, um fortalece o outro. Então a gente conseguiu fazer alguns projetos aí antes da pandemia, e agora vão ser outros, né, Aline? Mais a linha da literatura, por isso que o Arco da Velha se aproxima agora, e eu acho que vai, né, muitos autores de Caxias do Sul, vai ter muito trabalho bacana que vai surgir aí nessa aproximação. Esse é o nosso diferencial, na verdade. Esse é o carro-chefe da casa, né? A literatura, a música, que também é uma coisa que me cativa demais e que eu acho que as crianças têm que ter acesso a isso, deveriam ter acesso desde pequenas, e que muitas não têm por N questões, né? Mas a gente trabalha muito isso, a gente tem uma sala de música para isso. Eu não sou musicista, mas eu sou metida musicista, então a gente disponibiliza os instrumentos para as crianças experimentarem, qual é o instrumento que mais gosta, qual é a sonoridade daquele instrumento, porque eu acho que elas têm que ter acesso, sim.
E a literatura também como esse carro-chefe, trazendo essa literatura de brincar mesmo, né? Esse livro, essa história de brincar, e esse livro como o brinquedo preferido. Quem quiser conhecer a casa, estamos de portas abertas, mediante agendamento, em função dos protocolos de segurança, né? Mas pode ligar aqui, a gente agenda um momento para virem visitar, conhecer a casa, conhecer a proposta, né? Comer uma goiaba do nosso pátio, pode? A gente agenda e combina e vem aqui conhecer o nosso espaço também. Sim, é muito fascinante, né? Eu vejo crianças. Eu quero cantar. Quando eu crescer, eu quero ser cantora, mas eu quero ser cantora que nem a Aline, que inventa música. Eu quero. E tem crianças que dizem: Ah, eu tava com a minha filha chegando na praia e ela ouviu uma música que tinha melodia, que a Aline canta uma música da Na Ponta do Lápis, e tem a melodia da música daquela quando a gente quer crescer, mas quando cresce. Uhum. E aí, quando a gente chegou num lugar, assim, num bar, tava tocando essa música, ela disse assim: Olha, mãe, é a música da Aline! Né? Então, assim, a criança, né, é muito interessante de começar, no momento que começa a conviver, ela começa a ver, assim, que ela não precisa ter tudo pronto, né? Então, eu quero produzir minhas histórias, eu quero produzir minha música, eu quero cantar, eu quero criar, né? Acho que a criança, quando começa a conviver na ponta do lápis, ela começa com um desejo muito grande de querer criar as coisas. Ela não quer mais só tudo pronto, né? É isso aí. A, Essa é a a nossa Laura, a missão. Laura coloca agora para nós que a Laura é a nossa próxima entrevistada. Vamos fazer um bate-papo, então, na quarta-feira com a Laura do Brinca Comigo. E ela botou: bem bom escutar vocês, gurias, que muitas crianças sejam beneficiadas com o espaço de contraturno, né? E eu sou muito fiel a isso, né? Eu ergo essa bandeira e sempre quando alguém me procura para abrir um contraturno, pode ser do lado da Na Ponta do Lápis. Eu sempre vou fortalecer e contar a nossa história, porque eu acho que cada um tem uma história, cada um vai criar de um jeito e que tem cliente para todo mundo, né? A gente tem que estar pensando nas nossas crianças, né? Acho que isso é mais fundamental. Como a gente não consegue fazer, como diz o Tonucci, né, a cidade para as crianças, então que a gente possa fazer casos para as crianças, já que a gente não pode fazer a cidade para as crianças, né? Que a gente possa fazer, então. Laura, quando quiser e quando pudermos, né, que a pandemia nos permitir, vamos nos visitar. Vou até aí a Brinca Comigo, contar história, vou até aí cantar histórias. A gente acha que nessa troca a gente se fortalece, cresce junto, troca ideia, que eu acho que é, essa pandemia, na verdade, veio trazer isso, né? Trazer que a gente não está sozinho e que a gente pode sim se apoiar uns nos outros e que pode sim construir as coisas de uma forma mais compartilhada e mais coletiva e mais solidária, eu Sim, acho. a Laura já era parceira, né, da Na Ponta do Lápis antes Uhum. de abrir o espaço dela e ela já palestrou lá para o grupo de mães, num projeto que a gente tinha, né, com as mães, bem bacana. E aí ela está dizendo aqui, vamos combinar, sim, Aline, um encontro. Eu acho que tem muita coisa bacana aí para vocês duas fazerem junto. Ai, que saudade de tudo isso. Mas tudo bem, eu vou aqui só vibrando e batendo palma, né? Eu adoro isso, então. Ah, não vai cantar, Aline? Ah, A Regina está perguntando. Regina, qual o nome do teu então. livro? Regina, fala o nome do seu livro O que eu pessoal está esqueci, Regina. A pedindo. pessoa A Aline só disse que é da tem janela. Só amnésia. disse que é da janela. Agora a gente ficou com. O pessoal está É, mas querendo depois saber o nome do teu livro. eu posto lá pra Lúcia mandar pra galera, se ela não responder. Olha só, falando em música, depois Vai. dessa live aqui, ó, galera, migrem lá pro Insta do grupo Era Uma Vez do Remi, que nós vamos fazer uma brincadeira hoje em função do Dia Nacional do Livro Infantil. E a gente vai fazer uma brincadeira trazendo alguns livros. O Mundo pela Janela, isso! O Mundo pela Janela. Lindo, o livro da Regina. Depois dessa live aqui, a gente vai estar lá no Insta do Era Uma Vez do Remi, trazendo para vocês uma música bem especial que eu fiz inspirada no livro do professor Delcio Agliardi, que é esse aqui, chamado Converso, que traz justamente essa fala de criança sobre a poesia em cada palavra, né? Porque a criança traz justamente isso, o olhar de cada uma, de cada palavra, de cada conceito, de cada coisa, elas imaginam um conceito diferente. E é isso que o livro traz. A ideia é que Tá, vai fazer uma começa música agora? bem Quanto legal. tempo? 10 minutos?
pessoal ir no banheiro, 10 tomar uma minutos, água e voltar? tempo de tomar uma água, voltar. Vão lá pro Insta Era do uma Grupo vez. Era Uma Vez do Rami Então e vamos a lá. gente vai estar lá brincando com Obrigada umas pela músicas e umas participação de canções. todos. Vamos lá então acompanhar a Aline, quem quer ouvir as músicas, depois com chiclete na minha cabeça, eu fico ouvindo, cantando as músicas até amanhã de manhã, e que eu adoro muito, assim. As gurias também, as minhas filhas curtem bastante. Então vamos lá para a página do Era Uma Vez do Remy, 10 minutinhos para ir no banheiro, tomar uma aguinha e depois curtir uma música bem boa e dar muita risada. Vamos se divertir nessa quarentena. Um beijo a todos. Quarta-feira a Beijo. gente se encontra, então, com Brinca Comigo. E acompanhe a página aí para vocês poderem ver também os nossos encontros com outros contraturnos. Quem tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre os contraturnos, a gente vai fazer essa conversa aí com os proprietários. Certo? Beijo, beijo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigada. Até daqui a pouco. Até.